papel de criatura encarnada. E esse papel, como individualidade, o que eu estou fazendo em benefício de todos. E para que essa pessoa, que hoje somos nós, com certeza temos já a nossa consciência, nós tivemos, ou queiramos ou não, digamos assim, um certo incentivo. Pai, mãe, amigos, vizinhos, etc., para nos despertar na consciência de como, mais uma vez repito sempre essa palavra, na nossa consciência como criatura encarnada, porque a sociedade, no modo geral, nós precisamos, para que a Terra chegue a esse estágio, né, de mundo de regeneração, mundo regenerado, vamos precisar de pessoas que tenham uma mente, digamos assim, bem trabalhada no sentido do bem. E se ainda não nos encontramos nessas condições, é preciso que nós nos apressamos. É preciso que nós nos apressamos. E tenhamos a consciência de nós, como pai, saber verdadeiramente qual é o nosso papel. Porque é claro que, infelizmente, eu vou usar essa palavra entre aspas, muitos, é claro que não são todos, mas muitos de nós, como pais, às vezes imaginamos que apenas ser pai é dar o melhor no sentido material. Ah, mas meu filho, tudo que ele pede eu dou. Ele quer ir para um lugar, eu faço. Ele quer isso, eu consigo. Eu me esforço. Eu trabalho muito, né? Exatamente para que ele não possa faltar nada para ele. Às vezes nós nos equivocamos com essa condição. Não que não devamos dar o melhor para os nossos filhos, não é isso. Mas é que se nós quisermos homens de bem sobre a terra, precisa de princípios. Princípio esse que nós temos a obrigação moral de ensiná-los. Nós temos a obrigação de ensiná-los. Então, o título é Missão dos Pais. E aí vamos fazer essa pergunta. Será que verdadeiramente pai é uma missão? O que vocês acham? Sim ou não? É uma missão, né? Mas por que essa missão? Na 582 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se realmente essa condição de pai é uma missão. E os Espíritos dizem que indiscutivelmente é uma grande missão. E continua. É exatamente por isso que é uma missão. É porque, vamos pegar agora o lado da espiritualidade. Quando temos a oportunidade de receber como filho, filha, nossos filhos de modo geral, essas criaturas, esses espíritos, eles têm uma certa vinculação conosco. Imaginamos e devemos fazer isso um lado positivo. Porque sendo do lado positivo, do lado do sentimento nobre e do amor, esses filhos virão com um sentimento mais afável, mais próximo de nós. Então fica mais fácil, fica mais maleável. Porque quando nós recebemos a condição de criança, nós pegamos uma planta em tenra idade e que nós podemos moldar ela da forma que nós bem entendermos. Também a Vanessa, mas sabe que eles estão sempre mexendo com planta, sabe? Se ele quiser dobrar uma planta para ela ficar um formato de um essa, eu vou dobrando enquanto ela está novinha, ela vai crescer daquele formato. Mas se eu nada fizer, esperar que ela chegue à situação de um pé de manga desse, por mais que eu queira, já era. Eu vou dobrá-la. Então, quando Deus nos entrega os nossos filhos, nós sabemos que nós, como pai e mãe, fornecemos apenas um envoltório material. Mas o Espírito, como o próprio Cristo disse a Nicodemos, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas uma coisa nós sabemos com certeza, é que tem um vínculo conosco. Não é o acaso que faz isso, nós temos um vínculo com essa criatura. E como nós temos o papel moral de fazer com que a humanidade cresça, desenvolva moral, intelectualmente e espiritualmente, então nós recebemos essa criança com o único objetivo de aproximar a Deus. E como é que podemos aproximar essa criança a Deus se nós não temos moralidade suficiente para educar nos sentimentos nobres? Não, eu vou nem entrar, digamos, no sentido religioso, porque cada um escolhe a sua religião. E, consequentemente, se pratica a lei de Deus, com certeza está no caminho reto. Mas é para nós ensinar essa criança o que é certo e o que é errado.
o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não com vista apenas o momento presente, mas com vista à grande extensão da humanidade, a extensão dos mundos que virão. Eu tenho que ter essa consciência de que esse filho de hoje, ele tem que ter uma responsabilidade para que ele seja, aliás, ele tem que ser, porque todos nós somos participantes, né, da construção do planeta. Então eles, como construtores também, assim, precisam ter a consciência de tudo que é bom sobre a terra. Desde a educação, digamos assim, de não cortar uma planta sem necessidade, né, não maltratar os animais, especialmente a educação com as pessoas, como se comportar, o mal que não deve ser feito. Então, se nós temos um papel muito grande com essa criança, educá-lo da melhor forma, dentro das nossas possibilidades. É por isso que nós, agora eu vou, especialmente na doutrina espírita, ele vai dizer que nós receberemos uma grande recompensa. Por que grande recompensa? Mas digamos que eu não consegui o meu objetivo, emoldurei, por exemplo, o que meu filho ou minha filha era para ser, e não consegui. Se nós fizermos essa moldura no sentido da espiritualidade, da moralidade, se não conseguimos, mas fizermos o nosso esforço, é claro, digamos assim, podemos dizer que está quite, mas pelo menos temos uma consciência tranquila. É claro que quando chegamos a um certo desenvolvimento moral e intelectual, nós vamos entender que por mais que eu faça, se não alcançar o objetivo, em nenhum momento eu vou dizer assim, então o problema deles, lava as mãos, não é isso. Porque nós desenvolvemos sentimentos nobres, especialmente ligação com o filho. E quando desenvolver esse sentimento, ele jamais se apaga, ele jamais se quebra. Esse laço é como uma corrente, ou seja, a cada dia mais vai aumentando essas argolas. E nós nunca mais nos separamos. E essa criatura, essa criança, essa pessoa, esse espírito, quando nessas condições, mesmo que fizermos o nosso esforço e não conseguimos, ele virá novamente. Ele virá novamente. E nós, com aquela afeição, aquele sentimento nobre, de encarnações passadas, desenvolvimento do sentimento, nós vamos abraçá-lo mais uma vez. E vamos ter novas oportunidades. Porque Cristo disse para Pedro, não perdoarás 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, nós vamos ter N oportunidades de receber. Mas só porque vamos ter N oportunidade de receber, nós temos que negligenciar? De maneira alguma. Mais uma vez, repito, nós somos coparticipadores na criação divina. Ou seja, nesse desenvolvimento nós temos que nos apressarmos. Porque quanto mais cedo nós nos desenvolvermos, nós nos melhorarmos, nós tomamos consciência, se nós fizermos isso pelos nossos filhos, digamos assim, nós vamos chegar mais rápido. Porque cada um de nós, quando fazemos a nossa parte, nessas condições, o mundo melhora. Porque estamos devolvendo pessoas, entregando pessoas à sociedade, pessoas de bem. E se nós entregamos pessoas de bem, são pessoas que vão, digamos assim, desenvolver melhor, com mais consciência, com mais respeito à sociedade. Então vamos ver o que diz Santo Agostinho aqui na primeira pergunta, 582. Pode-se considerar comissão a paternidade? É sem contestação possível uma grande missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que se pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a sua tutela a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilita a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício às impressões. Olha quanta sabedoria e quanta bondade de Deus. Já pensou se nós recebêssemos filhos, digamos assim, como às vezes a gente faz na condição quando a gente adota, né? Adotante, às vezes já traz uma criança, de certa forma, às vezes já grandinha. É claro que temos um compromisso, um resto menor dúvida, mas já vem grande, às vezes tem uma certa dificuldade, por às vezes ele tem um caráter já desenvolvendo, já tem uma certa tendência de outros meios que já passou, às vezes traz mais uma dificuldade. Mas nada disso impede que a gente não faça a nossa parte, de maneira alguma. Mas filho biológico, digamos assim, ou seja, ele nasce nos nossos braços, podemos dizer assim. Indefeso. Ou seja,
Deus não entregou uma argila pronto para nós fazer, nós moldarmos. É claro que não moldarmos simplesmente ao nosso desejo, ao nosso querer, ao nosso gosto. Não é isso. Entender muito bem. Não posso. Meu filho tem que ser exatamente assim como eu planejei fazer essa caricatura dessa forma. Não é isso. Claro que nós vamos, mais uma vez repetindo, nós vamos educá-lo ele da melhor forma possível, no sentimento mais nobre. Do respeito, né? Onde quer que se encontre, do comportar-se. Levar a sua educação ao nível máximo que nós pudermos. Mas nunca e jamais esquecermos que há uma educação primordial. Educação espiritual. Porque essa, não é exclusiva, porque nós sabemos que existem as duas asas, conhecimento e amor, mas essa questão da espiritualidade é que se perpetua. Claro que nós, o próprio Espírito diz que quando partimos, quando desencarnamos, nós levamos conosco as nossas virtudes ou nossos defeitos. Virtude ou defeito. Mas é exatamente para isso que nós aqui estamos encarnados hoje na condição de pais, para buscar diminuir. Se não conseguirmos, talvez conseguir realmente eliminar ainda, é muito difícil, mas gradativamente diminuir o materialismo, sentimentos que às vezes não condizem com o bem-estar no meio da sociedade no qual vivem. Então o Evangelho diz, especialmente Santo Agostinho, que temos que ser igualmente um jardineiro. Essa criança está sob a nossa tutela e ela vai começando a mostrar as suas tendências, negativa ou positiva. Todos que têm filhos sabem disso. Nunca é igual um com o outro. Umas vezes é mais correto, é mais amável, né? Bem mais tranquilo para você lidar. Outro é mais redio, bem mais difícil. E Santo Agostinho disse que nós temos que fazer que nem um bom jardineiro, ou seja, nos primeiros brotos que a gente vê, que começa a despontar, que não vai dar fruto, ou que atrapalha essa planta, nós temos que começar a podá-la enquanto é tempo. E o que é isso? É quando nós encontrarmos tendências que não condiz com o bem-estar, com o melhor, com o respeito, né, com o trabalho, com o estudo, que a gente começa a trabalhar de imediato. E ele diz que muitas vezes a gente deixa para lá. A gente é mais fácil, às vezes, corrigir uma planta do que corrigir um filho. Muitos agem por negligência. Muitos agem por negligência. Pai, não estou nem aí, a minha parte eu estou fazendo, a mãe dele quiser que cuide, ele está indo para a escola, tem os professores, está indo para o centro espírita, lá tem as evangelizadoras. Muitas vezes muitos de nós, estamos nessa condição. Às vezes falando que trabalhamos demais, não temos tempo. E a gente tem muito cuidado com isso. Eu tiro por mim mesmo. Graças a Deus, pelo menos os filhos já passaram, agora tem o neto, mas o neto também tem os pais, que é para fazer essa divisão, é mais responsabilidade deles, né? Mas a gente, quando está nessa condição de trabalhar muito, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes o trabalho distancia da família também. Muitas vezes, dependendo do tipo de trabalho, cada um sabe o seu trabalho, distancia da família. E isso, quando distancia, a gente não percebe que está distante. A gente não percebe, né? Está tão envolvido no dia a dia, no trabalho, nisso, naquilo outro, que não percebe que o tempo está passando. Quando você cuida que não, o filho que era pequenininho, você olha, já é um rapaz, já é um homem, cresceu. E nós tivemos sob a nossa tutela, aquela criança, como disse Santo Agostinho, essa argila pronta para ser moldada. Mas eu abdiquei dessa situação. E os Espíritos dizem, e se ele se encontra em situação difícil, após o retorno da espiritualidade, por nossa negligência, o que esperar de nós? Eu sei que vocês sabem a resposta, porque vocês são grandes estudiosos da doutrina espírita. Mas o Espírito diz que o nosso sofrimento de parte será muito grande, porque vamos vê-los na senda, no meio de espíritos inferiorizados.
podemos dizer, em regiões difíceis da espiritualidade, ou alguns chamam de umbral. E qual será o nosso desespero? Vamos trazer para hoje. Se nós temos nossos filhos, fizemos nosso dia a dia, como eu falei, a questão do trabalho, etc., e deixei a coisa desandar. Quando cuido que não, meu filho está envolvido com droga. E aí eu quero resolver de um dia para a noite. Eu quero que a igreja resolva, o centro espírita resolva, o centro de recuperação resolva aquilo que eu não resolvi, aquilo que eu não tentei corrigir. Por deslize, pela consequência da vida, essa criança, esse jovem, ou já adulto, comete delito e vai para a penitenciária. Como é que fica nós como pais? Claro que esperamos que não tenha conosco, mas imaginamos que tem com nossos irmãos a todo momento. Agora vamos imaginar a situação desses pais naquele momento, vendo uma criança que ele teve a oportunidade de ajustá-lo o melhor possível. E hoje ter que visitá-lo na penitenciária por alguns anos para frente, sem falar digamos assim, na pena material e, consequentemente, dependendo do delito, a pena espiritual, que não tem como, pela lei de causa e efeito. E nós fomos participantes disso. E às vezes a gente quer tirar, como diz, quer tirar de banda a nossa responsabilidade. E não é por aí. E muitos, hoje, nesse momento, quantos pais não estão sofrendo por essas condições? Quantos pais não estão sofrendo, às vezes passam nas grandes centros em especial, hoje está em todo lugar, mas nos grandes centros em especial, seus filhos, que poderiam ter o maior conforto do mundo dentro da sua casa, jogados nas ruas, vítima da droga. É claro que a doutrina espírita, especialmente Santo Agostinho, quem quiser ler o capítulo 14, item 9, trabalha tudo sobre isso aí. É claro que nem sempre, digamos assim, foi só negligência. Nós não estamos martirizando, não é só negligência, mas fazendo dois paralelos. Às vezes não é só negligência, porque sabemos que esse espírito veio do espaço e é uma criatura que precisa do nosso apoio. E naquela encarnação talvez não fosse suficiente. Também tem isso. Talvez ele não estava preparado o suficiente, com força moral, para sair naquela encarnação, daquela circunstância. E ficou perdido a encarnação? De maneira alguma. Porque se nós temos um filho, com o conhecimento que nós temos, né, levando para o centro espírita ou para a igreja que alguém participa, realmente dentro do sentimento, dentro dos ensinamentos cristãos, por mais que, digamos, por mais que descambe, mas alguma coisa ficou. E aí é quando Santo Agostinho diz que quando ir para a espiritualidade, vai sofrer. Mas cansar de sofrer, entrever a luz, e pede aos encarregados, né, das ordens supremas para encarnar. E mais uma vez, aqueles pais, ou outros pais, também não quer dizer sempre que essa ligação que eu falei é a ligação de sentimento. Mas às vezes há uma necessidade de encarnar outros espíritos, que já esteja mais maleável. E aí também poderão vir outros espíritos, só que aquela criatura não fica desamparada. Outros, talvez mais preparados do que nós, receberão como filho. E pode desenvolver aquela criatura muito melhor. E se for nós, graças. Porque Santo Agostinho disse, se nós receber essa criatura novamente, ele vai nos reconhecer e vai nos agradecer cheio de esperança. E nós vamos conseguir fazer um trabalho que em outra ou outras encarnações não conseguimos. Então, para que nós vejamos o quanto Deus, como Pai, é muito bom. Jamais Ele fecha uma porta aos seus filhos. Jamais Ele fecha uma porta aos seus filhos. Por isso que tem a parábola do filho pródigo. Nossos filhos, que somos nós, de nossos pais, se foi a humanidade, também somos dessa forma. Muitas vezes nós somos negligentes, como pais ou como filhos, mas como hoje estamos trabalhando basicamente no dia dos pais, então vamos reforçar realmente o compromisso como pai. Né? Às vezes nós realmente digamos assim, eu já fiz o que estava ao meu alcance, eu vou lavar minhas mãos. Jamais nossas mãos serão lavadas por essa situação.
eu posso lavar quantas vezes, elas virão novamente. E às vezes bem mais difícil. Então é preferível que eu haja com compromisso nessa encarnação enquanto antes. Muitos há, no entanto, que mais coisas, isso eu já até falei para frente. A paternidade é uma missão e muito importante dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde os espíritos tomam um corpo físico, revestindo-se de oportunidade para elevar-se. A missão de ser pai, pela lei da justiça, é igualmente uma obrigação, porque antes receberam também essa misericórdia dos seus pais, para que se materializasse no corpo, pelos processos da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelo mesmo caminho que são processos espirituais. Criados por Deus, Ele sabe o que mais nos convém. Está dizendo o nosso compromisso que também nós tivemos dos nossos pais. Aí, se nós voltarmos um pouco no tempo, a gente vai ver que os pais de antigamente, eles eram mais rudes, na grande maioria. Tem suas exceções, mas a grande maioria era mais rudes, né? Às vezes tratava, digamos assim, a educação dele não era como hoje. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não pisa aí. Meu filho, até não existia muito isso não. Quando acaba de dizer meu filho, os pinhaços já estavam ardendo. Era assim que era tratado. Aí diz assim, mas era muito duro, era muito difícil, mas era o nível que ele se encontrava, nossos pais, nossos avós. Era o nível dele, era o que ele conhecia. E também, de certa forma, eu sempre sou uma pessoa, agora eu sempre sou uma pessoa que eu olho muito na questão da evolução, eu nunca vejo nada como errado no passado. Tudo tem um porquê na vida. Porque, com certeza, esses espíritos também não era muito fácil. E se nós, naquele espírito hoje, bem mais maleável, encarnado, por exemplo, há 100, 200 anos atrás, talvez não tivesse condição, talvez não tinha condição de tratar como era tratado hoje. Precisava de leis fortes. Precisava de situação, às vezes, para hoje, todo mundo sabe, a gente rechaça totalmente, não existe mais essa questão. Mas para aquela época, muitos espíritos talvez precisassem, como nós. Né, Roberto? Era meu arredio, eu precisava entrar na Baía do Facão para poder melhorar. E melhorou muitos, né? Muitos talvez deixaram, a gente não sabe, mas talvez muitos, por esse caminho, deixou de enveredar para situações mais difíceis. E hoje nós encontramos um outro patamar agora de conhecimento. Um outro patamar de conhecimento. Nós não estamos mais naquele tempo, né, da rudeza total. Hoje nós conhecemos, além do lado intelectual, que muitos já desenvolveram esse lado, e consequente especialmente na questão da moralidade com a doutrina espírita. Então hoje nós temos um outro conhecimento. Hoje nós sabemos quem é essa criança, não na essência, mas sabemos que é uma criança que está nos nossos braços, e nós somos responsáveis pelo seu futuro. Nós somos responsáveis pelo seu futuro, tanto no meio da família, como consequentemente no meio da sociedade. Nós temos um dever moral, uma obrigação de fazer com que essa criança seja homens e mulheres de bem. Nós temos o dever moral de fazermos isso. Nós temos que entregar à sociedade pessoas capazes de se desenvolver e desenvolver o meio no qual eles se encontram com sabedoria, especialmente os sentimentos nobres, do respeito, do amor. Senhor? E é verdade, doutor. Cuidado dos seus passos, que pés pequeninos seguirão. E é verdade. A gente sabe, inclusive tem uma música, né? Que o maior caridade do amor, ou seja, mostra para nós que o que nossos filhos geralmente copiam de nós, muitas vezes são nossos exemplos. Por incrível que pareça. A gente às vezes diz assim, pessoas que ainda têm o hábito, por exemplo, do fumo ou da bebida, às vezes, quando o filho quer beber ou fumar, o pai quer logo, opa, faça negócio desse não. Você já começa a impor. Beleza, o sentimento dele é que ele não entra naquele, mas é o que eu mostro para ele todo dia. É o que eu ensino, é o que ele vê eu fazer. Aí nós estamos naquela, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É para ser o contrário, faça o que eu faço. Porque se faz o que eu faço, se ele faz o bem, é porque eu estou ensinando o bem.
Agora, se não é, automaticamente eu não estou sendo um bom exemplo, não é isso? A paternidade é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não cumprem suas tarefas como tutores dos que chegam em seus lares com verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, esquecendo-se de instruí-los. A esperança de todos temos é que, com o tempo e as reencarnações, os pais vão despertando, tanto quanto os filhos, e nas junções dos valores de todos melhorar na maturidade. Quer dizer uma coisa, os pais desleixados, se bem que já comentamos um pouco sobre isso, mas quantos pais são desleixados contra os filhos? Mas como assim? Deixa com fome? Também, mas não é só isso. Exatamente na questão da moralidade. Como o Santo Agostinho diz, desde o começo a criança já desperta, né, alguma tendência, boa ou má, negativa ou positiva. E o que é que acontece com muitas vezes, muitos de nós como pais? Acredita, não, mas é criança. Às vezes é uma coisa errada, mas não, mas uma criança, isso é bonita, deixa pra, começa a sorrir, começa a aplaudir. E aquilo está fortalecendo naquela criança que aquilo é correto, que aquilo é certo, que aquilo é bom. E quando chega uma idade que não é mais bonito, não é mais aplaudido, e eu quero cortar, aí às vezes já está sedimentado. Eu posso até neutralizar momentaneamente, mas está sedimentado na criança. Às vezes não está fazendo na nossa frente, mas quando sai do nosso raio de alcance, faz. Porque nós deixamos aquilo acontecer. Sim? Exatamente, tem isso também, né? Então aí a consequência realmente, claro, mais uma vez, respondendo o rapaz aqui, isso é claro que nós sabemos, que já até comentamos isso, a questão da inferioridade do espírito. Mas muitos de nós, às vezes, na velhice, somos abandonados ainda pelas consequências. Não justifica em nenhum momento, é claro, mas infelizmente isso acontece. Santo Agostinho diz assim, os tempos são chegados. Os acontecimentos envernizados nas paixões inferiores estão visíveis. Uma coisa interessante, estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade. Mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual e a eles visualizam Jesus de braços abertos para acolher a todos de boa vontade que queiram escutá-lo. O Mestre é a verdade. E a libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentada pelo Cristo na terra. Devemos buscar a Deus e sua justiça, oferecendo para isso que o resto nos virá por acréscimo de misericórdia. É bom que gravemos nos corações e que citamos abaixo, extraído do livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos Luminares. 583. São responsáveis os pais pelos transviamentos de seus filhos, que enveredam pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? São responsáveis, por mais que vocês se esforcem, por mais que você faça aquilo que está ao seu alcance, também comentamos sobre isso, mas infelizmente não alcançamos esse objetivo. Somos punidos, digamos assim, perante a espiritualidade? É claro que não, né? Ou seja, nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Mas vamos puxar agora para o lado da espiritualidade. Essa criatura, quando encarnou na nossa família, como filho, o objetivo maior era a sua redenção, era o seu aprimoramento. Era uma convivência mais tranquila, mais justa e mais obediente no meio do qual aqueles que foram chamados a viver. Sabemos que são espíritos que, em encarnações passadas, pode ter tido um vínculo conosco.
Na maioria é assim. Às vezes já vem uma trajetória de longas datas. E nós, às vezes por termos adquirido um pouquinho mais de razão e de conhecimento, Deus nos concede essa criança como filho para esse desenvolvimento. Então, se nós fizermos todo o nosso esforço e não alcançarmos esse objetivo, nós não vamos ser punidos, digamos assim, por Deus, como jamais Deus pune ninguém. Mas é como é que fica a nossa consciência. Quando eu fiz tudo, estava ao meu alcance, mas meu filho está nessas condições, tanto que eu me esforcei, tanto que eu trabalhei, tanto que eu levei para o centro espírita, né? Tanto que eu levei para a evangelização infantil. Então, qual será a nossa punição? Primeiro, não há punição de Deus, ele tem que deixar isso bem claro. Mas é a nossa consciência que nós já despertamos tanto, que nós abraçamos esse dever, esse sentimento, essa moralidade, nós abraçamos tanto, que nós jamais, em sã consciência, vamos deixar essa criatura desamparada. Nós vamos com certeza trazer mais outras vezes para o nosso seio familiar, até que consigamos entregar, digamos assim, vamos materializar essa imagem, entregarmos a Deus essa criatura regenerada, pronta para o trabalho, digamos assim, tipo assim, ela agora fez o curso, ela está preparada, agora ela pode assumir essa função, sim? Quando um filho não corresponde às expectativas do pai ou da mãe, principalmente do pai, eu tenho isso na minha cabeça, assim, por mais que o pai se dedique à mãe e ele não corresponde, eu penso assim, quem falhou, fui eu ou fui Deus? Com certeza fomos nós humanos. Então, redobra a atenção e a dedicação. Muito bem, é verdade. Muitas vezes acontece isso mesmo. Aliás, eu posso dizer, talvez hoje, no meio, a maioria está assim. Você se dedica, você se esforça. Uma coisa que você não pode, jamais, nós, nunca, é deixar para lá. Ah, eu já cansei. Nunca cansa. Porque se eu deixar hoje, eu vou retornar amanhã. Então não adianta eu parar hoje e sentar tendo uma estrada para percorrer. Porque se eu sentar hoje, no momento que eu estou sentado, eu estou parado e a estrada continua. E eu preciso chegar ao meu ponto de partida, ao meu ponto de chegada. Então jamais nós vamos pensar dessa forma. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. É claro que não é fácil. Os Espíritos mesmo dizem isso. Só que eu estou mais não, Maria, que o tempo está tão perto aqui. Eu li 2 slides de 26. 26 slides, só li 2, está pouquinho, viu? Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação, isto é, para ele é uma tarefa. Veja que Santo Agostinho bate essa tecla direto. Você vê que essa pergunta eu li do Espírito 208, mas eu sempre trabalhando dentro do capítulo 14. Veja que ele sempre traz nessa tecla, bate essa tecla, dessa missão que nós temos, desse compromisso. É como, agora vamos pegar aqui, por exemplo, é como você pega um quadro de funcionário, uma comparação mal feita, mas não entendeu, um quadro de funcionário, mas ainda precisa qualificá-los. Então a empresa pega, faz os treinamentos, qualifica, etc. Quando estão prontos, cada um assume a sua função para desenvolver a melhor forma. Então mais ou menos nós entendemos que o espírito, quando ele encarna, ele precisa dessa qualificação também. Aliás, está sempre, né, se qualificando ao longo da caminhada. Mas falando dessa encarnação. Então ele precisa. E quem são os instrutores? São os pais. Em primeiro momento, são os pais. Nós somos instrutores dessas crianças. Somos nós que vamos mostrar para ele o caminho certo, o que é certo e o que é errado. Né? O mundo, a escola, é claro que dá o conhecimento. Mas a moralidade, a retidão, como deve se comportar, né? Ser honesto, respeitar,
Isso é feito por nós, pelos pais. E por aqueles que realmente são responsáveis por essa criança. Às vezes pode nem ser o pai daquele momento, mas quem está sob a responsabilidade dessa criança tem o dever moral de ajudá-los nesse desenvolvimento. Ele faz uma comparação muito interessante aqui. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que dele se encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar-se à alma de Deus. Tal é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprida. Ó espíritas. Claro, eu estou falando espírita porque Santo Agostinho está trabalhando para nós, mas ó pais de um modo geral. Saber que quando produz um corpo, a alma vem do espaço para progredir. Olha o nosso compromisso. Os filhos que nós temos como filhos são espíritos que precisam, como nós, crescer, desenvolver-se. Olha qual a missão tão grande dos pais. Fazer nós, como ele diz assim, entregarmos essa alma para Deus, ou seja, nós fazer esse trabalho laboral, fazer com que essa criança, digamos assim, retorne quando o seu desencarne e nós sejamos agradecidos por ter pego, digamos assim, não tão bruta, fazer uma pedra bruta, mas não tão bruta, mas de qualquer forma nós conseguimos lapidá-la, entregamos uma joia, diz para Deus, falando para a espiritualidade. A pessoa, que alegria nós podermos pegar um espírito que até então, às vezes ainda tinha tendências, traços, né, inferiores, no sentido às vezes até do mal, e por nosso grande esforço, a gente consegue fazer homens e mulheres de bem e devolver à espiritualidade um espírito, digamos assim, consciente do seu papel. É tanto que os espíritos dizem que é como se fosse o grande galardão, são muito grandes, ou seja, é como se um cortejo de bênçãos recebesse. Por que ele diz isso? Por que os espíritos dizem que nós temos assim uma conquista fora do nosso conhecimento? É porque é muito grande, não é fácil a missão de pais. Mas os espíritos também não é impossível. Qualquer um pode desenvolvê-lo, seja o ignorante ou seja o que tem conhecimento. Todos nós temos a condição de desenvolver, tranquilamente. Não precisa que nós sejamos catedráticos para ser pai. Não precisa que eu tenha que ter muito dinheiro para ser pai. Não. Só precisa vermos essa condição. Quantas pessoas, às vezes, que tem uma família, vem a condição bem fraquinha, mas tudo bem organizado, né? Respeitador, trabalhador, honesto. Já tem outras vezes que é meio desarrumado. Às vezes tem a família falando de dinheiro financeiro, às vezes até bem estruturada. Mas a gente já vê, rapaz, fulano é todo enrolado, só faz coisa de errada. Então mostra, os Espíritos dizem a todo momento, mostra, não é esse lado que tem que desenvolver. E às vezes nós pecamos, e às vezes, na grande maioria, nós pecamos muito, erramos muito, por essa condição de querer fazer que nossos filhos sejam apenas essa estrela do materialismo. Achando que quando eu consigo formar o meu filho naquilo que eu imaginava, ver ele trabalhando, ganhando tanto dinheiro, eu acho que para mim eu fiz tudo. Não é errado. Lembra, a doutrina espírita não diz que é errado, não. Ele só diz assim, vamos aliar essas duas coisas. Você conseguir educá-lo nessas condições, fazer com que ele tornasse um profissional. Do lado moral, você fez isso também? Ele aliou amor e conhecimento? Se fizesse, né, será bem recompensado. Vou puxar aqui um pouquinho, porque, como eu disse, era 26 slides. A Maria disse que encerrou o tempo, Maria. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, fugir da ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa? Acolhei-o, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio, que a seu turno poderão salvar outros. Olha o que Santo Agostinho está dizendo aqui. Se nós conseguirmos que esse espírito como filho, conseguir salvar ele dessas condições,
Que recompensa! Porque além, como eu falei anteriormente, além de nós apresentar essa pérola na espiritualidade, e essas criaturas já tão desenvolvidas, eles passarão a fazer isso por outros. E esse é o objetivo da lei de Deus. É que nós nos unamos. Né? Que os dois pilares da doutrina especial: espírito amai-vos, espírito instruí-vos, amor e conhecimento. Mas o que eu disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, jamais imaginamos que podemos chegar a Deus sem verdadeiramente vivenciar os ensinos de Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ou seja, na realidade, quem são discípulos de Jesus? Será que era apenas aqueles 12 apóstolos? Ou são todos aqueles de boa vontade que buscam trabalhar, né, a sua própria gíria no sentido de se reformar, seguindo os ensinamentos de Jesus? Então é preciso primeiro nós ter essa consciência sobre nós mesmos, porque se já formos pais, é claro que vamos juntar o nosso conhecimento para ajudar no conhecimento da educação de nossos filhos. Mas se ainda não somos e pretendemos ser, vamos nos preparar dessas condições, especialmente dentro do Evangelho de Jesus. Porque se nós tivermos o conhecimento do Evangelho e, acima de tudo, a prática evangélica em nossos lares, no meio do qual nos encontramos, nós com certeza faremos o melhor para a nossa família. E, consequentemente, estamos fazendo o melhor para a sociedade. E, mais consequentemente ainda, estamos fazendo o melhor buscando a evolução do planeta. Porque o planeta só evolui quando os seus habitantes evoluírem também. Embora a gente saiba que pode estar havendo uma seleção sobre a Terra, mas Deus não vai dizimar a população para trazer outros e encarnar aqui. Não. Quem vai estar aqui são exatamente os espíritos regenerados. Né? Isso já vem desde o Decálogo. Né? O quarto mandamento do Decálogo. Nós temos que amar a nosso Pai, honrar o vosso Pai e a vossa mãe, para que receba, né, longo tempo sobre a terra. Seja a promessa que foi feita na época ainda de Moisés. E essa terra é exatamente essa que nós nos encontramos. Claro que quanto mais nos evoluindo, nos melhorando, nós vamos receber, nós vamos herdar uma terra mais regenerada. Não vamos ter mais tanta dor e tanto sofrimento em nosso meio. Mas não vamos esperar milagre para isso acontecer. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Então, era, mais uma vez, parafraseando Maria da Cruz, era apenas uma conversa fraterna, né? E agradeço humildemente, né, pela presença de vocês, por de domingo, ter essa paciência de me ouvir. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que nós, como pais, possamos verdadeiramente fazer o que estiver de melhor em benefício de nossos filhos, que, consequentemente, estão fazendo em benefício de nós mesmos, em benefício do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos. Nós que agradecemos, né? No domingo da família, o sobre temas como esses é fundamental. O microfone. Ela é rápida. Então nós estamos felizes por podermos celebrar essa data juntos, Dia dos Pais, aqui no Domingo da Família. E dizer que domingo tem mais, né, Maria? Nós teremos Imortalidade da Alma, com Rodrigo Ventura, no próximo domingo. Todos estão convidados. Então vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho da fluidoterapia. Vamos fazer a nossa prece. É importante sempre a gente reforçar que durante todo o trabalho do passe, o silêncio é fundamental. Então quem estiver aqui no salão esperando a sua vez de entrar, fique em prece, fique em silêncio, porque colabora com o trabalho. Oremos. Querido Deus, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, hoje queremos te agradecer como tantas vezes já o fizemos, mas de modo especial sobre todos os núcleos familiares, chuva de bênçãos, de paz,
de harmonia, de fraternidade, que uns respeitem aos outros, filhos respeitem os pais e que pais respeitem seus filhos. Que possamos construir dentro dessa relação familiar aquilo que tão bem destacou o nosso amigo Valteir. Que nós possamos construir as relações interpessoais para que aonde estivermos sejam sempre pautadas no respeito, na educação e assim podemos construir uma sociedade melhor. Sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, essas bênçãos se façam, dando-nos a alegria de sabermos que Deus está conosco, não nos desampara em momento algum. Aos nossos pais que já não estão mais aqui conosco, também a nossa gratidão e o desejo de que eles se encontrem todos bem. Desse modo, Senhor, com os corações cheios de alegria por esse dia, por esse momento, pelo Evangelho, pelos ensinamentos que aqui recebemos, nós te pedimos a permissão para interromper essa primeira parte, dando sequência ao trabalho da fluidoterapia. Desse modo, nós te pedimos, permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.